Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e vamos falar hoje realmente sobre o problema do óleo nas praias do Nordeste. Mas antes de falarmos o que realmente que está acontecendo nas praias do Nordeste, a gente precisa prestar atenção numa coisa. Quando houve princípios de fogo, né, as queimadas na Amazônia, Bolsonaro se fez de desentendido, o Ministério do Meio Ambiente não ligou. E houve uma pressão internacional por parte de muitos líderes preocupados com a Amazônia, principalmente o INPE, na qual um dos seus diretores foi demitido pelo fato de ter mostrado realmente o que estava acontecendo, e só vieram dar de conta quando realmente as fotos da NASA mostrou a quantidade elevada de queimadas. Então Bolsonaro saiu logo colocando culpa na bendita esquerda, que para ele tudo é na esquerda, e também culpa dos índios que eram responsáveis das queimadas e também das ONGs que estavam queimando. Quem não lembra da fala dele dizendo que um cara de bicicleta estava subindo aí com fogo acima, tocando fogo na Amazônia. Aí você olha como o presidente do Brasil é ridículo, porque a Amazônia é maior do que qualquer continente, por exemplo, o continente europeu, e o cara estava de bicicleta subindo, tocando fogo. Meu Deus do céu. Maluquice do presidente. E aí, meus amigos, que a gente descobriu? Descobriu que na verdade que as queimadas foram realmente proporcionadas por fazendas, saíram realmente, né, fazendo algo que estavam fazendo constantemente, as derrubadas e as queimadas. Então, passou-se um tempo, aí começou esse vazamento, meus amigos. O primeiro princípio de vazamento que o óleo quando chegou foi na praia lá de Maranhão, no dia 5 de setembro. O irresponsável ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, que se tornou esse ministério incompetente, não deu ouvidos, não fez nenhuma ação. E o presidente, descaradamente, procurando a esquerda, inventou de dizer que a culpa era da Venezuela, que o óleo tinha sido derramado na Venezuela e saiu descendo o Atlântico abaixo até chegar nas praias do Nordeste. Sem nenhum momento esse mesmo óleo contaminar algumas partes das praias né, da América Central e as Guiana, a Guiana Francesa, a Guiana e a Suriname, quanto mais o leito, né, da voz do rio Amazônia que se encontra com o mar. E chegou no Nordeste. Idiota completamente, porque não identificou logo de onde estava vindo para poder fazer barreiras de contenção e proteger. Por quê? Porque a Amazônia Azul, que é chamada a nossa parte litorânea, né, ela é responsabilidade do governo brasileiro. Então se descobriu que o óleo realmente era venezuelano. Exatamente. Então logo começou a tratar que o culpado era a Venezuela. Então digamos que a Petrobras tivesse vendido um óleo, né, o petróleo, para qualquer país. E no meio deste caminho, este navio vazasse numa praia qualquer, lá na Europa ou na América do Norte, lá em cima. Então o Brasil era responsável pelo vazamento, ou seja, a Petrobras seria responsável? Não, você tinha que ver que estava transportando, até porque os países vendem petróleo e países com petróleo de outro país. E aí, vendo que a Venezuela a cada dia não se tornava realmente a principal culpado do que o Bolsonaro estava falando, inventaram de colocar a culpa no Greenpeace. No Greenpeace. Coitado do Greenpeace. Pois é, o Greenpeace. Aí o Ricardo Salles saiu, porque esse governo é formado por pessoas incompetentes, maluco cada vez mais, foi o Greenpeace. Quando as investigações da Marinha e da Polícia Federal conseguiram realmente ter um norte, descobriram que naquele período, aí você nota que o Brasil é irresponsável com questões ambientais. Este vazamento que ocorreu no navio, com o óleo chegando nas praias, foi só a prova cabal para mostrar que o governo Bolsonaro é imprudente e irresponsável com o meio ambiente. Até porque não leva a sério as questões ambientais. Depois que houve toda aquela motivação do povo nordestino tentando limpar as praias, como foi mostrado nos vídeos que circulou nas redes sociais pelo Brasil todo, o governo, com mais de 45 dias, tomou uma ação. E a investigação da Marinha e da Polícia Federal descobriu que era um navio grego que naquele período estava transitando perto da costa brasileira. E aonde o governo brasileiro nem fiscalizava e nem tampouco se preocupou com essa prestadora de serviço, né, de transporte, sobre questões de segurança, né, que existe para cada país que vende petróleo, tem uma norma e uma fiscalização. E o Brasil passou despercebido. Por que passou despercebido?
porque tudo aquilo que se trata meio ambiente o governo tá nem aí. Então, meus amigos, a Delta Trunks disse em comunicado que o petróleo chegou em seu destino sem vazamento de combustível, ou seja, ela está negando. Ah, Suzerlan, e dá para fazer isso? Tá, meu amigo, ela está a quilômetros distante da costa brasileira. O governo já se mostrou incompetente, a própria marinha ineficiente em investigar e fiscalizar a nossa costa. Pronto. Para que uma vergonha maior do que essa? E aí, o que aconteceu? A Venezuela não é mais a culpada. Pois é, ela vendeu, mas não estava transportando. Aí, Bolsonaro é tão descarado que não pede nem desculpa pelas asneiras que andou falando para a Venezuela, porque só vive querendo arrumar problemas diplomáticos com nossos vizinhos ou com outros países, falando das manifestações populares na América do Sul, tipo como Equador, Colômbia, Venezuela, Chile e Argentina, e vai fazer acordos com um país de ditadura, Arábia Saudita, onde o próprio príncipe mandou matar aquele jornalista, todo mundo sabe bem a história. Não, mas é país amigo. Como lá na China que nos matou de vergonha dizendo que era país capitalista, sendo que aquele país é comunista até a alma. Então, meus amigos, sobre o óleo do Nordeste, o navio grego Bobolina, né, disse que não tem nada a ver com relação a esse vazamento. Não há nenhuma prova de que o barco parou ou realizou nenhum tipo de operação, que é o sistema STS, que é o Sharp to Sharp, transferência de combustível de barco para barco, ou que tenha sofrido algum tipo de escape para poder realmente provocar o vazamento, né? O óleo, meus amigos, realmente saiu da Venezuela até Malacca, na Malásia, né? Informou a empresa que chegou. Então, meus amigos, a Delta Trunks tem sede na Grécia. Assegurou ter levado a cabo uma investigação a fundo do material proveniente das câmaras e sensores que todos os navios são equipados como parte da política de segurança a respeito do meio ambiente. E a empresa detalhou que a Bobolina zarpou da Venezuela com sua carga no dia 19 de julho, dirigiu-se diretamente sem nenhuma parada em qualquer outra parte até Melaka, na Malásia, onde descarregou sua carga total sem nenhuma perda. As autoridades gregas haviam explicado à AFP anteriormente que o navio era um dos 5 suspeitos de ser os responsáveis pela enorme mancha negra que apareceu ao longo de mais de 2.000 quilômetros da costa nordestina do Brasil desde o fim de agosto. E um porta-voz do serviço costeiro grego, que tem competência em matéria de navegação comercial, explicou à AFP que a investigação levada a cabo no Brasil demonstrou que 5 barcos de outros países são suspeitos, inclusive um grego. Ou seja, não tem só ele. Mas o governo brasileiro tem dificuldade de identificar quem é o culpado. Então, o que é que nós tira de exemplo aqui? Primeiro, nós tira de exemplo que o governo foi negligente, demorou para ter uma ação, isso é verdade, porque os primeiros focos foram no dia 5 de setembro, saiu acusando entidades e países sem ter provas, e agora está em uma investigação que a própria empresa na qual eles apontam ser responsável nega. E aí a gente descobre que a nossa marinha tem uma ineficiência e uma incompetência de fiscalizar e vigiar a nossa costa litorânea, ou seja, passa vários navios, descarrega o que quiser aqui e não há competência. No final da história a gente nota que o governo Bolsonaro ele é omisso e imprudente a questões ambientais, ficou comprovado. Nós estamos com um governo desastroso em questões ambientais. Isso é a verdade, precisa ser dito. Não é algo que possa ser levado à brincadeira, é sério e agora fica se esquivando, né, porque acusou, como o Greenpeace e a Venezuela, mas é um navio grego e covardemente o país não se manifesta em relação em busca de seus culpados. Fica com a investigação à meia boca e tentando até esconder da própria imprensa as gafes em questões de descuidados com o meio ambiente e proteção ao nosso meio ambiente, que não é só a Amazônia. A gente também tem uma costa litorânea gigantesca que precisa ser também preservada, fiscalizada e protegida, né? Esse é o governo que está responsável por esse país tropical rico em biodiversidade. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu e um abraço.